E você está acostumado a ouvir essa mesma expressão que eu estou expressando para você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você colocou no teu coração nesta noite que Deus vai lhe dar uma resposta, que o Senhor vai lhe dar uma vitória, que essa situação não vai permanecer da mesma forma que está. Se você acredita que o Deus que enfrentou o gigante Golias por Davi é o mesmo que está nessa noite para enfrentar com você, você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Se você acredita, a diferença, irmão, você lendo a história de Davi, a diferença muitas vezes, muitas mulheres e homens de Deus, é que eles acreditam na chamada a qual Deus lhe chamou. Eles acreditam na qual unção Deus lhe deu. E às vezes Deus tem uma chamada, porque no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, ele diz: não foi vós que escolheu a mim, eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que deis frutos, e os vossos frutos permanecem. Davi foi um homem escolhido, só que a partir do momento que ele foi ungido, ele acreditou na unção que Deus deu sobre a vida dele. Glória a Deus. Ele passou a enfrentar, defender as ovelhas do seu pai, matou leão, matou urso com as suas próprias mãos. Depois ele enfrentou um gigante que estava diante de todo o povo de Israel, afrontando o exército de Israel. Mas a diferença é que ele se incomodava com as coisas de Deus. Aleluia. A diferença é que ele se preocupava. Davi se incitou, aleluia, ele se achou insultado de ver o gigante e todo o exército de Israel, do Deus vivo, com medo. Então ele tomou as dores. E o que acontece muitas vezes na minha e na sua vida é que nós não tomamos uma atitude, uma ação pelo bem da obra de Deus. Seja qual for a situação sua, ou da igreja, ou do próximo, do irmão, ou que Deus colocou para você enfrentar nessa situação, e muitos de nós, em vez de glorificar a Deus e ir como Davi, o gigante vinha com escudo e espada, mas Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. O que você está enfrentando na sua vida, o Senhor diz que é para o seu crescimento, porque é bíblico que eu estou falando. A sua luta, a sua tribulação, ela vai produzir experiência, e a experiência vai trazer, aleluia, a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança ela não traga confusão. Aleluia, Deus. Tá? Aleluia, em Romanos capítulo 5, versículo 2 a seguir, o que eu citei para você. Então, se você passar pela sua prova, dando glória a Deus, porque a maioria dos crentes hoje, os servos do Deus Altíssimo, eles não querem passar por experiência. Talvez você quer ser usado, você quer, até profetizar você também quer, porque é bom ser usado por Deus, mas ter a luta, ou pagar o preço de um profeta, ou de uma profetisa, ou de um servo de Deus, ou de ter o teu nome escrito no livro da vida, muitos não estão aceitando. Aleluia. Muitos estão recuando. A diferença de Davi é que ele acreditou que o Deus, o Senhor dos Exércitos, enfrentaria o gigante com ele. Aleluia, Deus. Eu já ouvi muitas pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, dizer que não vão fazer mais a obra de Deus, porque toda vez que começa a fazer, ou que Deus começa a usar, tem um levante, alguém se levanta, alguém fala alguma coisa. Amado, eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse, aleluia, que você é participante das aflições dele. Ele disse que você te escolheu do mundo, é por isso que o mundo lhe aborrece. Pedro chegou a dizer para você ter alegria, aleluia, nas suas aflições. Por quê? Porque são participantes das aflições de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer recuar diante da luta,
Espírito. É isso que a igreja de Cristo está precisando. É isso que os homens e as mulheres de Deus precisam. Ser cheio do Espírito para enfrentar as suas lutas, as suas perseguições. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser cheio do Espírito. No seu lar, na tua casa. Eu vim aqui para falar para você o que Deus está mandando eu falar. Então, quantos homens ou mulheres deixando de fazer o que Deus quer, colocando a culpa na mulher ou colocando a culpa no marido? Porque minha mulher não deixa, o meu marido não deixa, mas só tem um que vai lhe dar a salvação. É Jesus, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou, aquele que acreditou, queria lhe dar uma chamada e lhe dar uma unção, e você iria aceitar. Ele acreditou quando ele lhe escolheu e lhe ungiu como um diácono, uma diaconisa, um missionário, um evangelista, seja lá a colocação que Deus lhe deu na sua vida. Ele acreditou. Não é porque o pastor, aleluia, foi bom com você, não é não, porque o pastor tem visão de Deus, ele ora, e Deus fala, ó, esse servo, essa serva eu escolhi, ele vai lá, te levanta, te unge, aleluia, passa de Deus para a sua vida, o que Deus ordenou ele passar. Agora você está querendo largar o que Deus lhe deu por qualquer coisa. Você está querendo recuar. Eu prego, não vou pregar mais. Eu orava, eu louvava. Hoje eu não vou louvar, porque toda vez que eu louvo, toda vez que eu prego, alguém levanta. A irmã fala isso, o irmão fala aquilo. Irmão, nós temos que aprender a servir a Deus. Jesus disse que nós temos que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Ele foi levado ao matador como ovelha, sem que nada reclamar. Se você serve dele, ou serve dele, você tem que ser participante das aflições dele. Se você for ler a história de Davi vencendo o gigante Golias, é fácil. Não é um pequeno menino com a punha de uma pedra venceu o gigante. Mas se você ler a história dele, Davi, aleluia, ele guerreou o tempo todo, mas o tempo todo Deus era com ele, e não conhece uma derrota em guerra de Davi. Diga glória a Deus. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar homens passando aflições, sendo lançados em prisões, apanhados em praça pública. E aí, sabe o que é que eu vejo no dia de hoje? Eu vejo que Pedro passava, a Bíblia diz que o povo fazia fila para pelo menos a sombra dele tocar no côncio. Porque se a sombra de Pedro tocasse no côncio, a unção de Deus estava na vida dele, levantava o côncio. Eu vi dizer que Paulo orou, um jovem caiu do terceiro andar, perdeu a sua vida, mas Paulo orou e ele ressuscitou. Glória a Deus. Eu quero isso na minha vida. Aleluia. Muitos profetas querem isso na minha vida. Muitas mulheres de Deus eu quero ser usado. Mas lê a história deles. E se você ler a história de Davi, lê a história de Paulo, você vai entender que não foi só de glória, não foi só de bênçãos espirituais, foi de lutas, aflições, perseguições, mas são homens que acreditaram na sua chamada, que o Deus o chamou. Glória a Deus. Pregar sobre Davi é fácil, pregar sobre o que ele representa é fácil. Mas nessa noite eu quero falar para você: não desistir dos seus sonhos nem dos seus projetos. Para você alimentar no teu coração a chamada a qual Deus lhe chamou. Você não pode estar olhando, irmão, para o lado por qualquer vento. Papai. Aleluia. Você não pode estar olhando para o lado porque a irmã fechou a cara. Talvez a irmã chegou com uma carinha um pouco fechada. Você não sabe o que ela passou durante o dia, na casa dela. Talvez não é nada com você. Amém? Talvez só é um momento difícil que ela está passando, mas você já acha um motivo de afastar da igreja ou de ir para outra igreja, porque o seu tempo aqui acabou. Hoje é o que mais você vê. Ai, Deus deu tempo determinado. Não, e primeiro
vi essas coisas, irmão. É porque eu sou já, né? Eu tô velho, tenho um cara de 20, mas eu tô dos 41. E glória a Deus. Amém? Vida de ministério. Então a gente não era difícil ver isso, irmão. Irmão sabia passar por prova, irmã sabia passar por prova. Hoje um pastor não pode chamar a atenção de alguns obreiros, de alguns diáconos, não pode disciplinar também. Por quê? Porque tem um bocado de pastor de portas abertas. Então se o pastor aqui me disciplinar, o pastor aqui está errado. Eu vou procurar alguém que me apoie. Mas o problema você criou aqui. Foi por isso que o pastor chamou a tua atenção. Aleluia, Deus. Para você que é pular daqui para outra igreja, porque o pastor não aceita o erro que está em você. Aleluia. Ele aceita você, te ama você. Mas o pecado, Jesus também não ama, que é bíblico. Maravilha. Hã? Mas hoje não, hoje está uma bagunça. Pastor não pode repreender a ovelha. Pastor hoje tem que ser sujeito a muitas ovelhas, porque senão. Mas graças a Deus, que eu percebi que aqui tem um pastor também que tem pulso. Aleluia. Se Deus deu o cajado, é para nós manejar o cajado. Você é ovelha tem que ouvir. Ovelha tem que obedecer. Glória a Se o pastor está pregando e ensinando dentro da Bíblia, se você não aceita, o errado é você que é rebelde. Não é o pastor que está dentro da Bíblia Sagrada. E dentro, ele é o diante da autoridade que Deus deu para ele. Ah? Eu já ouvi caso de pessoas chegar no pastor e dizer que está pronto já, você pode me ungir logo para missionário, já estou pronto. Pode me ungir como diácono, se o pastor me ungir, eu vou da igreja e vai me ungir. Amém? Eu oro por alguns dons que Deus me deu. Vou falar uma coisa para você. Eu oro pela divina revelação do Espírito Santo de Deus que Deus me deu. Eu oro por libertação, por cura divina que Deus me deu. E foi tudo como obreiro que Ele me deu. Aleluia, Deus. Você está entendendo? Ele me deu como obreiro. Eu sendo obreiro, cooperador, lavando igreja no piso grosso. Não era assim não, bonitinho, lisinho não. Era de piso grosso, lavando igreja, limpando banheiro, servindo na igreja. Foi assim que eu fui formado e louvo a Deus por isso. Mas hoje não. A maioria dos diáconos ou obreiros já quer pular de lá no banco do último para aqui. Porque senão não serve. Se o pastor pedir ele para abrir uma igreja, está murmurando também, porque o pastor não vem abrir. Eu não sei porque está indo para esse lado não, mas a direção daqui é dele. Aqui é tudo dele. E se você ler a história de Davi, ele também foi um homem obediente. Você não chega a lugar nenhum se você não for um homem ou uma mulher de Deus obediente à voz de Deus. Glória a Deus. Mas a voz de Deus, pastor, o que mais você ouve também, pastor? O que mais a gente ouve hoje? Mas ele é homem. Um dia eu chamei uma irmã no escritório e ela, tudo que ela falava no altar que ela ia pregar, a irmã era: o homem não faz, o homem é isso aqui. Isso é discutível, porque a gente sabe quem faz é Deus. Mas também não precisa um obreiro, uma obreira relatando isso no altar direto, porque eu até falei com ela uma vez, eu ouvi ela dizer que homem era igual latão em cima do altar. Um dia eu chamei ela no escritório e falei assim: irmã, me responde uma coisa. Você tem algum trauma de infância contra homem? Alguma coisa que aconteceu com você? Hã? Você tem, irmã? Ela ficou me ouvindo, eu falei: não, estou ouvindo o senhor. Não, mas você tem? Porque esse dia você falou que homem era igual latão. Toda vez que você pega no microfone, homem é isso. Eu quero te falar uma coisa: Jesus Cristo, ele é homem. Ele morreu pela igreja, ele é homem. Ressuscitou, está à direita de Deus, é homem. Aleluia, Deus. E vou lhe dizer mais uma coisa, para você que pensa assim: Deus colocou um homem para ele ser seu líder. Aleluia. Na igreja você congrega, você tem uma liderança, você é mulher, você é homem, é líder, você vai ter que aprender a respeitá-lo. Porque até mesmo, amado, nós sabemos quem cura é Deus, quem levanta é Deus, quem liberta é Deus, quem cura é Ele. Mas Ele escolheu alguém e capacitou para isso. Foi Ele que colocou. Então você não pode estar desfazendo do que Deus fez e colocou autoridade sobre você. Que é o que hoje você mais vê. Ah, o homem é isso, o homem não faz nada mesmo não, irmão. Mas Deus escolheu o homem. Aleluia. E ungiu como ungiu Davi.
e falou: eu vou lhe dar essa responsabilidade, entregue na tua mão e tu não pode dar para outro. Glória a Deus. A liderança é uma mulher, né? Respeito. Respeito foi a liderança que Deus deu. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Para você chegar a algum lugar e para você vencer muita dificuldade em tua vida, muitos gigantes, esse é o primeiro gigante que você tem que derrubar, é o gigante da desobediência, e aprender a ser obediente, porque o Senhor disse: se você se humilhar debaixo da potente mão dele, ele te exaltará. Tem pessoas que ele não dá conta do pastor, uma liderança de senhoras, seja lá que natureza for, lhe falar alguma coisa para você aceitar, para você ouvir. Tudo você tem que retrucar, tudo você tem que falar, porque você está certo. Mas eu aprendi uma coisa: se Deus nos deu um pastor e você respeita ele, você está pronto para ouvir e tardio para falar. Tem razão em nossas vidas que muitas vezes você pode até estar certo, mas você tem que ter respeito por ele, tá? E se você nunca teve, vê como é que sua vida, vê se ela mudou, vê se você consegue realizar todos os seus sonhos, seus projetos que você vem buscando. Faz uma análise você mesmo. Até você que está contra o que eu estou falando, se você não consegue ouvir seu pastor, que Deus lhe deu, me bote na Bíblia que você é fiel a Deus. Deus santo, aleluia. Glória. Se você não consegue respeitar uma liderança, como é que você tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Eu quero decepcionar a sua vida dessa noite. Se você age desse jeito, você não tem comunhão com o Pai, porque o conselho que Ele nos deu é de longa humanidade, mansidão, temperança. Aleluia, Ele nos ensinou a ser obediente. Aleluia, a voz dele. E a voz dele sempre foi transmitida através de alguém do povo. Aleluia, Jesus. Quem levia desde o início foi através de alguém do povo. Ele não desceu o povo e falou povo, não. Sempre ele levantava alguém para falar com o povo. Aleluia. E hoje Deus lhe deu uma liderança, seja onde, se você congrega aqui ou não, Ele deu uma liderança. E se Ele está falando contigo nessa noite, Ele está tratando com você, porque Ele não quer que você saia daqui da maneira que você entrou. Ele não quer que você continue sendo essa pessoa, aleluia, arrogante, dono da razão. Ele quer que você comece a pensar como Ele, levado ao matador sem nenhum pecado. Aleluia, nós somos pecadores, nós somos cheios de falha, mas Ele não tinha nenhuma razão para morrer como maldito, mas morreu por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Você quer vencer os gigantes na tua vida? Comece, irmão, por aí. Derruba esse gigante que quer te colocar acima das suas lideranças. Derruba esse gigante que quer te derrotar dentro da tua casa, dentro do teu lar, e você tem aceitado. Você tem temido mais dentro da tua casa uma ação do esposo, uma ação, aleluia, da mulher, do que a própria mão de Deus. Eu não estou dizendo para você descer o porrete na sua mulher, a sua mulher descer a panela de pressão em você, não. Amém? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre obediência a Deus. Você saber conversar dentro da palavra de Deus e o Espírito de Deus convencer através de você que você é um escolhido de Deus para fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Mas nunca colocar empecilho para fazer a vontade de Deus, porque